Amém. Vamos estar abrindo aí as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, a travessia do Jordão. Josué, capítulo de número 3, dos versos 1 ao verso de número 5. Amém? A travessia do Jordão. Diz assim a palavra do eterno Deus: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Amém. Que Deus assim possa estar grandemente aplicando a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela noite, pelos hinos, aquele qual foi entoado, Senhor Deus, e ser com esta palavra para nos orientar, para nos confortar cada vez mais diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, o nosso tema, a qual nós colocamos já na semana passada, já é a terceira parte que a gente vai estar falando desse tema, que é a convicção que leva à transformação, Nós estivemos falando aqui já, terceira quinta-feira com essa, baseado neste tema, A gente pode observar hoje, cada um de nós, daquilo que nós temos o que? Representado na igreja, daquilo que Deus Ele escolhe a cada um de nós o que fazer, como fazer e por que fazer. E Josué, aqui nesse texto de Josué, no capítulo de número 3, Deus fala com ele e ele prepara o povo para poder enfrentar mais esse desafio. Assim como nós temos também no livro de Gênesis, no livro lá onde Moisés ele recebe algo de Deus, e pela sua convicção de acreditar que Deus estava dando uma direção para o povo, e ele foi em frente, e ele foi um vencedor. Mesmo ele sendo um vencedor, teve os seus momentos de fraqueza, teve seus momentos de talvez não acreditar naquilo que Deus realmente ele queria fazer. E também temos no livro de Gênesis, também no capítulo 12, sobre a história de Abraão, que recebe uma ordem do Senhor e pela sua convicção, ele obedeceu, porque Deus queria fazer o quê? Uma transformação. E através daquela transformação, dele obedecer aquilo que Deus ele tinha determinado, e Deus viu que ele era com ele, próprio Deus. Abraão, não faça isso com o menino, porque agora eu sei que você é comigo.
E temos muitos outros, né? Assim como Gideão, né? Ali fazendo desafio com Deus. E temos um grande exemplo no Novo Testamento sobre Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele questionou, falou: mas se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Imagine, né, a convicção dele descer, de pisar, né, no mar e ter a certeza que ele não iria afundar. Mas só que aí é que está a questão da situação. Muitas vezes hoje pessoas estão se afundando, assim como Pedro afundou, porque ele não tem convicção daquilo que é para ele fazer. Aí a pessoa, ela acaba o quê? Ela acaba entrando em contradição, não porque Deus quer, mas porque ela coloca um obstáculo. E qual foi o obstáculo que bateu na mente de Pedro naquele momento a qual ele estava ali, né? Imagine você ali naquelas águas, né, turbulenta ali, ele andando sobre as águas, de repente ele olha de lado assim e fala assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Quando Deus vai nos dar uma direção, nós não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda, é apenas seguir em frente. E Jesus, ele estava à frente dele. O que ele fez? Imagine isso, ele desviou o olhar. E muitas das vezes a gente, na nossa convicção, quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós vamos começar a afundar. E muitas vezes isso tem acontecido. Então esse exemplo aqui, né, no versículo 5, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Esse é o ensinamento de Deus para nós hoje, diante de toda a situação que o mundo está passando. Ele está dizendo para nós hoje: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Agora, quando vai ser esse amanhã? É que nós falamos semana passada. Deus, ele dá uma ordem. Qual que é a ordem de Deus hoje? Ide anunciar o Evangelho, né, que as pessoas precisam de ouvir. Essa ordem é dada à pessoa através da palavra, mas a ação para que isso seja feito depende de quem? Para que esse Evangelho seja pregado, depende de quem? Se nós hoje queremos uma mudança no país, no mundo, no Brasil, em São Paulo, depende de quem fazer essa mudança. É nós ir lá na urna e votar, ninguém tem que ser votado. A ação é nossa, a ordem é de Deus e a ação é nossa. Agora muitos querem o quê? Ficar na dependência de algo que não vai acontecer. Imagine se na hora que Jesus falasse para Pedro: Pedro, desce, que você não vai afundar. Quer dizer, por uma experiência ele tentou, pelo menos eu sei que eu vou afundar, mas pelo menos eu vou tentar. Mas só que muitos, irmão, nem tentando eles estão querendo. Nem tentando eles estão querendo. Porque aqui, ó, né, convicção que leva a transformação. Por exemplo, se nós não tivermos convicção que Jesus salva, o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Se nós não tivermos convicção na nossa mente de estar aqui e crer, que eu já falei várias vezes, se esses bancos vão encher, o que nós estamos fazendo aqui? Ah, mas isso aí agora nessa época vai ser impossível. Impossível está onde? Está no coração da gente. Porque a partir do momento que você for atrás, você correr atrás, não, eu vou conseguir, irmãos, ninguém te segura. Lembra lá daquela situação, né? Teve as bodas do casamento? Vai lá, né? Todo mundo tinha recebido o convite. Todo mundo tinha recebido o convite. Quem foi? Todo mundo inventava uma desculpa. Hoje eu não vou para o culto de oração porque está chovendo. Hoje eu não vou para o culto de oração porque está acontecendo isso. Hoje eu não vou porque está acontecendo aquilo. Aí que o dono da festa falou: não, peraí, todo mundo foi convidado. Sempre tem uma desculpa. Então vocês vão sair, vai aí na Cracolândia, né, vai na favelinha aqui embaixo, né,
sai por aí, convida o pessoal, que eu tenho certeza que vai encher. É a oportunidade que Deus dá, por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas a partir do momento que nós tivermos a convicção que pode transformar, Deus vai fazer transformar. Ele diz assim, ao longo da Bíblia, vemos que a sua bondade, seu amor e sua misericórdia dura para sempre. No Salmo 106, verso 1 está escrito, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no Salmo 37, verso 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Dentro do que? De um propósito que Deus tem, né? Que esses versículos aqui são semelhantes a esses são encontrados no Antigo Testamento e foram escritos por pessoas que partilhavam de uma aliança inferior, mas a convicção que eles transmitem poderia muito bem ser de um filho de Deus. É impressionante como entoamos na igreja louvores que exaltam o caráter de Deus, mas nos momentos de tribulação nos esquecemos das suas promessas. Se conforme vimos nos exemplos acima, os heróis da fé do Antigo Testamento possuíam convicção a respeito da fidelidade de Deus, o que falta para termos também? Veja só, é assim, vamos lembrar aí, há uns 20 anos atrás, como é que era a igreja? Irmão Reginaldo, como é que era a igreja há 30 anos atrás? Você tinha aqui na escola bíblica aqui 90, 80 pessoas, né? E de repente acontece algo, parece que tudo desmorona, parece que o povo se esquece de Deus, parece que as pessoas, acho que pelo momento, pela situação, até pela atenção, e o principal, a falta de convicção. O que não dá para entender é isso, veja só. Imagine você, tudo que Deus fez na sua vida. Pare tudo que você está pensando agora, pensando tudo que Deus fez na sua vida de bom. Tudo que Ele fez de bom, do que você conseguiu desde quando você chegou no Evangelho. Só coisas boas. Não dá para esquecer. Não tem como você esquecer aquilo que Deus faz na sua vida. E agora vem a pergunta: por que as pessoas deixam essas bênçãos de lado, de tudo que Deus fez para melhor, e vai procurar outra situação? Dá para entender? É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Mas quem somos nós para poder julgar essas pessoas? Por isso que a Bíblia ela vem dizendo no livro de Oséias, capítulo 4, versículo: meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Por mais que você aprende, por mais que você é orientado, por mais que você é doutrinado, por mais que você é preparado, aí você vai analisar a sua vida como a vida do filho pródigo. Ele tem tudo na casa dele, mas ele quer o quê? Ele quer sair e conhecer as coisas que estão lá fora. Só que as coisas que estão lá fora, o que a Bíblia fala? Que o mundo jaz no maligno. Ele quer, mas mesmo assim a pessoa quer, sabendo disso ela quer. Por quê? Porque não tem convicção daquilo que tem. E se tivesse convicção daquilo que tem, ele não sairia da casa do Pai. Aí Jesus está dizendo: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É a oportunidade que Ele está dando. Mas só vem a pessoa que quer ser transformada e ela tem convicção que o retorno dela vai ser melhor do que foi da primeira vez. Mas só que ela tem que ter essa convicção na mente e saber que Deus está de braços abertos para poder receber.
Mas cabe a nós o quê? É orar e acreditar que Deus ele vai fazer, né, que essas pessoas venham a se despertar para a vida. É difícil, mas se somos sal da terra e luz do mundo, como poderemos pregar sobre Ele se não temos certeza de quem Ele é? Precisamos assumir postura de crentes, não somente quando tudo parece estar dando certo, mas também quando as adversidades chegam, ou decidimos de uma vez por toda ver Deus pelo que Ele realmente é, pelo seu caráter e pela sua fidelidade, ou nunca experimentaremos a intensidade que Deus quer para nós. Uma luz não consegue iluminar a escuridão se não brilhar intensamente, e tal intensidade só será alcançada se tivermos convicção de quem nós somos e de quem Deus é para nós. Temos uma missão a ser cumprida aqui na terra. Precisamos então entender a responsabilidade dessa missão, a responsabilidade de refletirmos Cristo em quem somos. Veja só, não está lá no livro de Mateus, sal da terra e luz do mundo. Aí você vê uma pessoa decepcionada. Não precisa ir muito distante, né? Se você vai aqui no Parque do Carmo, você vai na Consolação, você vai na Estação da Luz, você vai aqui em Guaianás, quantas e quantas e quantas pessoas que estão envolvidas nas drogas, envolvidas na prostituição por desavença ministerial, desacordo de ouvir algo que não concordou, aí ela se afasta, e a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele vive o quê? Ele vive bramando como leão, buscando quem possa tragar. Só que essa ação dele vai depender da nossa ação, da nossa decisão. Que a partir do momento que você colocar o pé para fora, naquele portão, e você falar assim, aqui eu não volto mais, é isso que ele quer. Ele é convicto de que ele vai tragar. Mas só que para ele tragar, a ação é sua. Mas se você tiver convicto que Deus ele pode resolver, não é nós que resolvemos. A Bíblia fala o quê? Que essa luta, ela não é nossa, pertence a Ele. Mas muitos querem resolver porque da sua maneira como Ele quer resolver, não dependendo, deixando Deus resolver. Aí vem essa questão, vamos refletir como Cristo está refletindo em nós. Você olha assim, você depender de Deus, eu depender de Deus, principalmente espiritualmente falando, é você esperar a resposta de Deus, é você se calar diante de qualquer situação. Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas muitos não, antes de tudo, já quer tomar logo a água toda, não sabe esperar. Aí fala assim, não podemos ler a Bíblia como se ela fosse um mero livro, que ali estão registradas promessas dele para a humanidade. Muitos tentam decorar a Bíblia, entretanto precisamos meditar a respeito de cada versículo. A palavra de Deus precisa estar entronizada em nossos corações, escrita com o pincel da eternidade, de forma que estejamos tão convictos a respeito de tais verdades, que nada que venha em nossa direção nos abale, nada, porque ela vai nos ensinar o quê? A agir no momento certo e na hora certa. Que o nosso senso de responsabilidade com relação à missão da igreja na terra mova nossas atitudes e nossos pensamentos, movendo por completo nossas vidas. Jesus possuía esse senso de responsabilidade.
ele sabia com clareza o que veio fazer aqui. E tal clareza e convicção fez com que ele não viesse de qualquer jeito. Em Mateus capítulo 26, verso 39, vemos Jesus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, assim como tu queres. Ele sabia que a sua vontade não era importante, mas sim a vontade do Pai. Ou seja, a missão que Deus o havia chamado para fazer. Devemos, portanto, viver nossas vidas com essa certeza, a certeza de que há muito mais para fazermos do que simplesmente viver uma vida de forma natural. Somos agentes de transformação. É para isso que nascemos, é para isso que estamos aqui. No entanto, só transformaremos vidas quando entendemos quem é o nosso Pai e o propósito que Ele quer para a nossa vida. Olha só, como agente de transformação ao qual Deus nos separou. Aí, Deus ele vem fazendo com que as coisas venham a acontecer para tudo dar errado. Isso que? Na nossa mente, olha só. Você planeja, olha só, é aquele estudo que nós fizemos de manhã, o não de Deus. Você planeja tudo e tudo dá errado. Mas só que esse errado tem um propósito de Deus. Aí qual que é o seu pensamento? Eu vou desistir. É que nem você lutar, você que luta pelo seu filho, você que luta pelo seu esposo, pela sua esposa, e parece que quanto mais você ora, parece que mais as coisas venham o quê? A dar para trás. Só que Deus ele quer o quê? A nossa persistência. Porque quando as coisas vêm muito fácil, ela vai fácil demais, ela não permanece. Por isso que a nossa luta ela vai ser sempre constante daquilo que Deus ele quer fazer. A nossa experiência, hoje nós estamos passando por um período de experiência com Deus. Parece que as coisas nunca vão mudar, parece que as coisas nunca vão acontecer como a gente quer, mas só que Deus está dizendo para nós: calma, eu estou aqui, jamais eu te deixarei, jamais eu te abandonarei. Essa é a palavra. Se a gente não tiver convicção que essa é uma palavra de verdade, para trazer conforto para o nosso coração, então nós estamos no caminho errado, nós estamos no lugar errado, porque ela vem trazendo para nós o que é essa certeza do que Ele vai fazer e Ele quer fazer. Aí, para nós fecharmos essa, devemos ter convicção a respeito da identidade divina que recebemos. Não podemos suportar viver de forma simplória. Não estamos aqui somente para nascer, crescer, gerar descendentes e morrer. Há muito mais a capacidade sobrenatural do Espírito Santo foi colocada dentro de nós para que pudéssemos fazer coisas muito maiores do que nossas capacidades naturais. A Bíblia diz: Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 11, verso 14. Se devemos seguir o seu exemplo, devemos habitar nesse mundo cheio da graça de Deus e convictos da verdade de quem Ele é. Deus enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos viver nossa vida da melhor forma, que é no propósito dele. Não estamos por acidente em uma nova aliança, fomos capacitados para realizar obras maiores. Que esse senso de missão seja o nosso oxigênio
que nossos corações pulsem por essa vontade incontrolável de ir, movidos pela certeza do que Deus é capaz de fazer e do que possuímos nele. Então, irmãos, isso é para nós o que? Nos despertar. Isso é para nós ver, né, daquilo que Deus ele vai fazer, como ele vai fazer e por que ele vai fazer. E nunca questionar, né? Deus, né, para quê? Sim, por quê? Ah, Senhor, mas para que está acontecendo isso? Mas por que está acontecendo? Que a resposta, ela vem de acordo com o quê? Com a necessidade que nós estamos passando. E de acordo com a realidade que o mundo quer trazer em volta da que nós estamos cercados. Se o mundo já é maligno, e se nós somos sal, e somos luz, nós temos que brilhar naquele mundo. Agora, como vamos brilhar, isso cabe a cada um de nós refletir no que estamos fazendo. Amém?